semana. Ô, Lucas, o que eu falei pra você hoje na hora do almoço? Do Bem TV? Não. Olha o sol que tá lá fora. Gente, esse Bem TV é conversa de almoço, de janta, de tarde. Pedro Mariano. Tá famoso esse Bem TV. Tô sabendo que o pessoal da CPT Quimp tá querendo contratar o Bem TV. O meu Bem TV, vou vender o meu Bem TV, cara. Se tá chovendo, ele canta, vai fazer sol. Se tá sol, ele canta, vai chover. Simples assim. E parece que vai firmar mesmo, viu, Solange? A gente já até comenta com vocês aí de casa. Bem TV, eu te amo. Não mais do que o Tite, mas eu te amo. Para lá aquecer nossos corações, Pedro Mariano e o nosso Bem TV. Vamos para nossa mensagem do comecinho de tarde. Para alimentar aqui, ó. A gente não pode nunca esquecer disso aqui. Às vezes você se cobra demais, né? Cobra perfeição em tudo. Deus nunca pediu para você ser perfeito, apenas para tentar. Agora, mesmo se nas tentativas que você fizer, você cair e errar, se preocupa não, porque Ele sempre está por perto. O importante é você não parar. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o prazo para pedir segunda via do título de eleitor fora do domicílio eleitoral termina hoje e Band promove debate de presidenciáveis amanhã. Dia de papo cabeça, dia de você participar conversando com a gente. E você lembra que tem concurso Sim Cultural durante a semana nas redes sociais. Então tem um kit Tracta pro seu paizão. Você vai curtir, vai compartilhar, marcar 2 amigos para concorrer esse kit que tá no nosso Face. Já no Instagram, que é @FalandoNissoBand, você participa concorrendo o kit do Ortovip junto com o kit Tracta, que pode ser pro seu pai também ou para você que tá acompanhando a gente. Bora então conversar bastante, conversar sem falar o nome, se quiser também, bem lembrado pela Sol. Hoje é dia de papo cabeça. Olha, tá cheio de relato aqui. Quem nunca passou por um momento daquele medo intenso, muitas vezes até um trauma, né, Luquinha? Pois é, porque às vezes esse medo, Solange, se não resolvido ou se tão marcante que foi, ele realmente, a pessoa vai carregando aquilo por anos, anos e anos. E aí deixa de viver, muitas vezes deixa de passar por alguma situação que seria benéfica, mas ela tem medo. O estresse pós-traumático, o que é isso? Você passa por uma situação que nunca mais na vida você esquece e acaba atrapalhando o seu dia a dia, seu relacionamento, o seu trabalho. Quais os sintomas de um estresse pós-traumático e, principalmente, quais os tratamentos? Ele está aqui para te orientar, não precisa se identificar. A gente ama quando ele está aqui, doutor Galiano Brazuna, que é psiquiatra. Obrigada, viu, doutor? Ei, doutor, chega junto. Olá, vamos resolver o que não está resolvido, né, Sol? Exatamente. Doutor, obrigado, vem ficar à vontade, por favor. Obrigado. Bom, vale lembrar que tem muita confusão em relação a esse assunto que a gente vai aprender com você de casa e com o doutor. Eu estou com muita pergunta sobre medo, né? E eu vou perguntar para o senhor, doutor, o estresse pós-traumático, o nome já meio que explica para a gente, é pós um trauma, mas o medo também pode ser considerado um trauma? Então, o medo é daquilo que foi traumático, né, Sol? Então, por exemplo, a pessoa passa as situações de medo que causam o estresse pós-traumático tem a ver com situações de ameaça à vida, né? Ameaça à integridade física, a riscos de acidentes assim de grandes proporções e também as questões sexuais, né, de abuso. Então, esses grandes traumas podem levar a situações de medo, porque o medo é uma emoção que a pessoa tem no sentido de querer escapar daquilo que oferece risco, né? Ou seja, se ela passou por uma violência sexual, ela pode ter o relacionamento dela comprometido, porque ela tem medo de se relacionar com as pessoas. Sim. Medo de sofrer aquilo outra vez. Qualquer coisa que lembre ou se aproxime daquilo, a pessoa reage com uma reação intensa de medo. Ok, então. Bom, tem muita gente abrindo o coração aqui, eu volto a repetir, não precisa se identificar, o nosso objetivo é te orientar, dar uma saída, né, Luquinha? Perfeito, mas a Suzamar Nascimento, ela mandou uma pergunta por vídeo, mostrando assim a cara, querendo aí mudar, e a gente vê agora, vamos lá. Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha. Meu nome é Suzamar Nascimento, sou de São José dos Campos e eu já passei por um momento de estresse quando eu era criança. Uma amiga me jogou dentro de um rio e eu bati com esse lado do rosto na beira do barranco. E desde então eu tenho um medo tremendo de entrar na água. Piscina, não pode chegar água aqui que já me dá falta de ar. Se eu chego no mar, na praia, a água vai chegando perto da cintura, já vai me dando falta de ar. E desde esse dia eu fiquei com muito medo. Eu tenho medo de aprender a nadar.
E eu fico passando por situações bem constrangedoras até. Quando eu vou na praia com minha família e eles falam, vem, vamos entrar na água. E eu morro de vergonha porque eu fico desse jeito. Um beijo, boa tarde. Olha só, ela passou por uma situação que poderia ser uma brincadeira saudável e acabou se tornando um peso para a vida dela, doutor. Você vê que nesse caso ela ficou ameaçada, teve uma situação de risco, né? Ela se viu em risco no acidente no rio e aquilo ficou tão marcado na cabeça dela que qualquer coisa que se aproxime de água, né, mesmo piscina, ela tem essas reações de ansiedade, de medo e ela quer ficar distante disso. Mas como é que ela pode sair dessa situação? Então, Sol, ela poderia se beneficiar com um acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, que iria trabalhar com ela essas aproximações, para ela desvincular a relação da água, né, hoje, de uma coisa que já aconteceu há bastante tempo. Então, ela precisa entender esse caminho quebrar o link entre a água e já ligar diretamente com essa imagem. Não pode forçar, né, Luquinha? Ah, vai, não pode forçar, né? Esse tratamento de choque aí, tratamento gente, de choque não dá muito certo, não. E a gente volta a conversar já com o doutor também sobre esses traumas que a gente está recebendo aqui. Obrigado pela confiança. A gente já conversa. Então, a Solange agora, junto com a Daniela Lopes, deixam a gente bem informado, assim, com as notícias da redação. Eleições 2018, Pedro Mariano. Amanhã que tem debate na Band com os candidatos à presidência da República. Nós vamos saber os detalhes com a nossa linda repórter, Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o debate na tela da Band acontece a partir das 10 horas da noite e com transmissão simultânea pela Rádio Band Vale FM em 102,9 para o Vale do Paraíba e em 98,5 para o Litoral Norte. E os presidenciáveis conversaram com a produção da TV Band sobre a expectativa para o encontro com os concorrentes. Nesta terça-feira, o cenário que irá receber os candidatos à presidência da República passou por retoques de pintura. Os operários também testaram a iluminação e fizeram ajustes de som. Ciro Gomes, do PDT, disse que o primeiro encontro entre os candidatos vai ajudar na escolha do eleitor. E o debate é que vai dar ao povo a ferramenta para comparar, para olhar e tomar decisão com esperança. Marina Silva, da Rede, acredita que o telespectador vai usar o debate para se informar. Do conhecimento das propostas, da trajetória dos candidatos e das alianças que ele fez. O candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi direto ao ser perguntado sobre o que o eleitor pode esperar dele no encontro. Verdade, sinceridade e patriotismo. O sorteio realizado nesta segunda-feira com representantes dos partidos definiu a posição de cada candidato no cenário do debate aqui na Band. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região recusou um pedido do PT para que o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, participasse do encontro. Álvaro Dias, do Podemos, afirmou que o currículo do candidato terá peso nas próximas eleições. De convencer a sociedade que as suas propostas são as mais adequadas para construir o futuro do país. Segundo Geraldo Alckmin, do PSDB, o debate é uma maneira de deixar o candidato mais perto do eleitor. Tempo mais longo, então, permite também aos candidatos exporem as suas propostas, ideias, o eleitor comparar. Em caso de segundo turno, os candidatos à presidência se encontram na Band no dia 11 de outubro. Já os debates entre os candidatos aos governos de todos os estados serão no dia 16 de agosto. Onde houver segundo turno, os encontros estão marcados para o dia 18 de outubro. Imperdível a Band na frente aí. Vamos começar a prestar atenção no perfil. Debate ao vivo é diferente, né? De horário eleitoral, no perfil de cada candidato. Ô Dani, o Senado aumentou a pena de crimes contra a dignidade sexual. Aliás, tem bastante perguntas sobre isso aqui no programa hoje. Como é que ficaram essas punições agora, Dani? Olha, Solange, todos os crimes contra a liberdade sexual e ainda crimes sexuais contra vulneráveis terão ação movida pelo Ministério Público. Agora a gente vê os detalhes com Luiz Megali. O texto agrava a punição para o estupro. A pena para o crime é de 6 a 10 anos de prisão. Caso seja cometido por 2 ou mais pessoas e com agravantes, como o uso de arma,
a pena será maior. Também virou crime a divulgação de imagens de sexo sem consentimento, a chamada vingança pornográfica. Quem publicar, divulgar ou vender fotos e vídeos com nudez ou pornografia sem autorização das pessoas envolvidas pode pegar uma cana de 1 a 5 anos de prisão, e isso vale também para cenas de estupro e vale para aqueles que repassam vídeos que recebem via WhatsApp. Aqueles episódios de abuso a mulheres em locais como ônibus e trens também se tornaram crimes. A prática deixa de ser considerada uma mera contravenção e passa a dar cadeia de 1 a 5 anos. É um tema que ganhou força com aqueles casos de homens que ejacularam no transporte público há alguns meses. O texto, que já havia passado pela Câmara, agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Vamos ver se vira pena mesmo, né? Pena de verdade. Não vai responder em liberdade porque é réu primário. Não, pena é pena. Pronto, acabou, né, Luquinha? É o resultado dessa cultura machista, né? Essa coisa patriarca que a gente vive, que é uma vergonha para o nosso país e é um retrocesso. Vamos conversar agora com a Dani sobre o movimento nas estradas. Dani, sol forte na Tamoios, pista bem seca e movimento bem tranquilo também. É isso em toda ela? Isso mesmo, viu, Lucas? O tempo ruim deu uma trégua, né? O sol abriu um pouquinho o tempo aqui na região, então a visibilidade não está prejudicada. O motorista pode ir mais tranquilo, agora principalmente pelo trecho de serra. No entanto, as obras continuam, inclusive a Operação Pare e Siga. E na rodovia Presidente Dutra, Lucas, eu tenho um recado, porque tem lentidão no trecho de Jacareí por conta de obras na pista. As obras acontecem no quilômetro 174 da pista sentido Rio de Janeiro, com lentidão, então, até o quilômetro 176 e o tráfego fluindo somente pela faixa da direita. Então, quem passar por ali, rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, tem que prestar bastante atenção também, Lucas. Obrigado, Dani. Boa tarde para você. Tem imagem da balsa em São Sebastião, apenas 30 minutos de espera. O mesmo em Ilhabela, que a gente vê um sol forte no litoral norte. Bora falar então sobre o tempo, que parece mesmo, Solange, que começou a firmar de vez. Eu vou pôr o BenTV aqui no estúdio. Esse BenTV acertou. Vamos ver então. A máxima hoje em Monteiro Lobato é 19 graus. Sem previsão de chuva por lá, o mesmo no Vale do Paraíba, máxima de 24 em Caçapava e máxima de 25, tanto em Cruzeiro quanto em São Luís do Paraitinga. Litoral a gente acabou de ver, tempo firme, em Ubatuba também, máxima de 26 graus, a temperatura volta a subir a partir de amanhã. Então hoje a máxima de 24 graus em São José dos Campos, tempo firme até domingo, máxima de 24 também, quinta e sexta máxima de 25. Foi encontrado com vida o estudante francês, que a gente até comentou, que estava desaparecido. Realmente, Solange, uma história muito bacana. Ele estava desaparecido na região serrana do Rio de Janeiro. Então a gente já comenta com vocês e dá detalhes do próximo bloco rapidinho.